Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Solenidade de Corpus Christi. Hoje celebramos a solenidade do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, verdadeiramente presente na Eucaristia. Hoje queremos meditar juntos o milagre que deu origem à festa de Corpus Christi e juntos adorarmos a Jesus presente na Eucaristia. O Evangelho que a Igreja nos propõe para essa solenidade do corpo e sangue de Jesus está em João, capítulo 6, versículos de 51 a 58. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, que alegria! Hoje celebramos a festa de Corpus Christi, a solenidade do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus verdadeiramente presente na Eucaristia. Você sabe como começou na igreja a história dessa solenidade? Como começou a ser celebrada na igreja essa solenidade? A história começa lá no século II, século III e IV, na verdade, século III e IV, por volta do ano 200, na passagem entre o século dos anos 200 e dos anos 300. Naquela época, existia na cidade de Bolsena, na Itália, uma menina muito santa, chamada Cristina. O pai dela era o prefeito da cidade, tinha um cargo importante na cidade que hoje equivaleria a prefeito. E naquela época o Império Romano ainda perseguia os cristãos. Era o final da perseguição. A perseguição se deu com Constantino pouco mais à frente, poucos anos à frente. Mas ainda naquela época de Santa Cristina, a perseguição era ferrenha aos cristãos. O pai de Cristina descobriu que ela havia se convertido ao cristianismo, que ela era cristã. Por isso o nome dela é Cristina, que significa cristã, que aderiu a Cristo. E decidiu por martirizar a própria filha. Querido, mas Santa Cristina é conhecida como a Santa dos Infortúnios. Por quê? Porque durante 8 vezes, em 8 oportunidades, o pai de Santa Cristina tentou matar a própria filha porque ela era cristã e porque ela não renunciava a Cristo. Mas Deus operava milagres e ela não morria. Depois de 8 tentativas, ele falou: eu vou amarrar uma pedra bem grande nessa menina e vou jogá-la no lago de Bolsena. Em Bolsena tem um lago muito lindo, muito bonito. Vou jogar nesse lago. Duvido que agora ela não morra. O próprio pai, hein? Olha que coisa terrível. Então ele amarrou nos pés de Cristina uma pedra pesadíssima e lançou no lago. E ficou à beira do lago para observar sua filha morrer afogada. Mas aconteceu um grande sinal, um grande milagre. Um grande milagre. A pedra, que devia pesar mais ou menos entre 400 e 500 quilos, a pedra flutuou. E Santa Cristina subiu e ficou de pé na pedra. Os pés da santa penetraram na pedra, como que a pedra derreteu debaixo dos pés de Santa Cristina.
e ficaram cravados na pedra os pés de Santa Cristina. O pai de Santa Cristina, vendo aquele sinal, aquele milagre, ficou tão agitado que teve um infarto e morreu ali mesmo. O irmão dele assumiu o governo da cidade, tio de Santa Cristina, e veio então a martirizar a santa. Depois que ela foi martirizada, ela foi sepultada em uma catacumba cristã, e aquela pedra na qual ela havia ficado em cima, aquela pedra deu origem ao altar. Até hoje em Bolsena temos esse altar, em que você vê ali até hoje os pés de Santa Cristina marcados na rocha. Um milagre atestado pelos séculos. Está lá os pés de Santa Cristina marcados na rocha. A santa que pela sua fé venceu a morte e não permitiu que nada naufragasse a sua fé. Isso no século, entre o século II, terceiro e quarto, entre os anos 200 e 300 depois de Cristo. Agora avançamos no tempo. Chegamos ao ano de 1208. Havia uma religiosa chamada Juliana, que também foi canonizada pela igreja, Santa Juliana. Essa santa, orando, ela teve uma visão espiritual. Ela viu como que uma hóstia com uma mancha negra, um disco branco com uma mancha negra, muito parecido com uma hóstia consagrada. E ela ficou sem entender muito o que significava aquela visão espiritual que Santa Juliana teve. Então ela reza e pede a Deus que lhe dê discernimento. Depois de muita oração, o Senhor mais uma vez dá-lhe uma locução interior, fala no coração da santa. E ele diz a Santa Juliana que aquela hóstia representava o culto eucarístico que lhe era conferido na igreja. Só que ainda não era completo, por isso aquela mancha negra. Ainda faltava uma festa da Eucaristia. Se celebrava a Eucaristia, a instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa, mas a festa não era uma festa completa, porque se encerrava com a memória de Jesus preso e morto, entregue no Getsêmani por Judas. Se encerrava então com a dor da paixão, e era seguida logo da Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão. Então não se celebrava com a glória devida à Eucaristia, por conta da paixão de Cristo, que estava logo ali na quinta-feira à noite. E durante 20 anos, Santa Juliana guardou essa informação no seu coração, essa visão no seu coração, não falou para ninguém. Depois de 20 anos, em 1228, ela resolveu falar para o seu diretor espiritual. O diretor espiritual dela era um sacerdote, um padre, chamado Jacques Pantaleão. E ela disse a ele que há 20 anos atrás ela havia visto uma hóstia com a mancha negra e que Deus havia dito que queria um culto eucarístico, um dia só para se adorar e celebrar publicamente a Eucaristia. O padre a incentivou e tentou junto com ela, o padre Jacques tentou junto com ela fazer com que esse culto fosse propagado para a igreja, mas não dava certo. E não ia para frente, sabe? Não ia para frente. O tempo foi passando, Juliana morreu e a vida seguiu. Lembra do Jacques Pantaleão, o sacerdote que era diretor espiritual de Santa Juliana. Guarda essa informação, ela vai ser importante. E guarda também a informação de Santa Cristina e a sua pedra, que estava agora no altar em Bolsena. Avançamos no tempo. Chegamos no ano de 1263. Havia um sacerdote chamado Pedro, Padre Pedro. Ele morava na cidade de Praga, hoje a atual República Tcheca, e ele começou a sentir dúvidas com relação à presença real de Jesus na Eucaristia. Jesus estava de fato, verdadeiramente presente ou não na Eucaristia. Mas ele queria acreditar. Ele queria crer conforme cria a igreja. E ele lutava, ele rezava. E pedia a Deus que tirasse do coração dele toda dúvida. E que o fizesse crer como crê a igreja. Então ele resolveu fazer uma peregrinação de Praga, da República Tcheca, até Roma, para rezar no túmulo dos apóstolos São Pedro e São Paulo. E assim pedir que ele fosse confirmado na fé de Pedro e Paulo, na fé da Igreja Católica, para que ele pudesse crer que Jesus está realmente presente na Eucaristia e dissipar do seu coração toda a dúvida. Ele queria crer, mas ele não conseguia. Humanamente falando, ele não conseguia. Então ele começa uma peregrinação saindo de Praga, da República Tcheca, passando
pela Suíça, passando pelos Alpes, aquele frio todo dos Alpes, ingressando no território italiano. Depois de muito viajar a pé, ele chegou na cidade de Bolsena. Ele estava muito cansado, resolveu descansar um pouco em Bolsena. E ele sabia que em Bolsena tinha um culto, uma veneração especial pela Santa Cristina. Aquela santa dos infortúnios que durante 8 vezes o pai dela tentou matá-la e que jogou ela no lago de Bolsena e ela ficou flutuando sobre a rocha. E na rocha ficou gravado os seus pés. Ele disse: a fé de Cristina não pôde naufragar, nem quando foi jogada no lago de Bolsena como uma rocha. Eu vou celebrar no altar de Santa Cristina e vou pedir a Deus que fortaleça a minha fé, faça a minha fé uma fé de rocha, como era a fé de Santa Cristina. E ele celebrou a Santa Missa. Sobre o altar onde estava a pedra de Santa Cristina, a pedra com os pés de Santa Cristina estão até hoje em Bolsena, naquele altar, onde estava a pedra com os pés de Santa Cristina, o padre Pedro de Braga celebrou a Santa Missa, pedindo a Deus a graça de crer na Eucaristia. E que maravilha! Quando chegou o momento da consagração, ele tomou o pão em suas mãos, rendeu graças e disse as palavras de Mateus capítulo 26, versículo 26: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Quando ele faz a elevação da espécie do pão nas mãos do sacerdote, nas mãos do padre Pedro de Braga, a hóstia começa a brotar sangue, muito sangue, e o sangue começa a cair no corporal, cair no altar, o altar fica inundado de sangue, o altar fica mergulhado em sangue. O padre Pedro olhando assustado, aquele jorrar, aquele fluir de sangue da hóstia, mas em grande quantidade. Ele olha para o altar todo inundado em sangue, e no sangue que estava sobre o altar ele vê o rosto de Jesus desenhado no sangue do altar. Ele vê a Jesus na Eucaristia, literalmente. Então ele começa a chorar, e cheio de lágrimas, ele não consegue mais terminar a missa. Então ele pega aquele corporal, enrola aquele corporal, põe em cima do cálice da patena e corre para a sacristia, e o sangue de Jesus pingando no altar, pinga nos degraus de mármore do altar do presbitério. Até hoje, na cidade de Bolsena, foi recortado o mármore onde as gotas de sangue de Jesus caíram, estão lá expostas até hoje num relicário, para que até hoje você possa lá adorar o sangue de Jesus que está impregnado no mármore desde 1263. Ele vai à sacristia, guarda ali o milagre eucarístico, e ele se lembra que ao lado existia uma cidade chamada Orvieto. Ele havia ouvido dizer que em Orvieto estava o Papa Urbano IV. Sabe quem era o Papa Urbano IV? Era o Padre Jacques, o diretor espiritual de Santa Juliana, Padre Jacques Pantaleão. Ele havia sido ordenado bispo, foi enviado para Jerusalém, foi patriarca de Jerusalém, depois foi feito cardeal e agora foi eleito Papa Urbano IV. Ele passava os dias em Bolsena para descansar, em Orvieto, que é uma cidade bem próxima de Bolsena, para descansar. O padre Pedro, sabendo que Santo Padre o Papa Urbano IV estava em Bolsena, correu a Bolsena e disse: Santo Padre, fui rezar uma missa. Aconteceu um milagre, a hóstia começou a jorrar, e lá em Bolsena está o corporal repleto de sangue, com a hóstia enrolada, jorrando sangue até agora. O Santo Padre fica maravilhado. Logo o Santo Padre se lembra de quando ele era um simples sacerdote e era diretor espiritual de uma jovem chamada Juliana, e que Deus havia pedido a essa menina Juliana uma festa em honra da Eucaristia. Ele se lembra disso e ele diz: vai lá, eu vou mandar uma comitiva com você para examinar o milagre. Ele manda um bispo e alguns sacerdotes, dentre esses sacerdotes 2 santos: São Tomás de Aquino, o autor da Suma Teológica. São Tomás de Aquino estava na comitiva do Santo Padre, o Papa Urbano IV. E São Boaventura, o franciscano, um grande franciscano, São Boaventura. Eles vão com o Padre Pedro de volta a Bolsena, junto com outra comitiva de bispos e mais outros sacerdotes, examinam o milagre, atestam verdadeiro como aquele milagre.
E eles recolhem então aquele corporal cheio de sangue, colocam num ostensório. E em grande procissão vão a Orvieto para levar o ostensório para o Santo Padre ver. O Papa, que era um grande adorador da Eucaristia, que há décadas e décadas atrás havia ouvido dos lábios de Santa Juliana que Deus queria uma festa em honra da Eucaristia. O coração do Papa Urbano IV, o antigo padre Jacques Pantaleão, não cabia mais dentro do peito. Ele falou: não aguento ficar aqui esperando, eu vou também para Bolsena. E ele se levanta e vai para Bolsena. Numa ponte entre Bolsena e Orvieto, a comitiva do Santo Padre, o Papa Urbano IV, se encontra com a comitiva do Padre Pedro, com São Tomás, com São Boaventura. E o Papa se ajoelha em cima de uma ponte. O sumo pontífice se ajoelha em cima de uma ponte, olha para aquele corporal ensanguentado e diz: Corpus Christi. Ali deu-se origem à festa de Corpus Christi, com aquela primeira procissão de Corpus Christi. Primeira procissão da qual participou o Padre Pedro de Praga, São Tomás de Aquino e São Boaventura. É por isso que ainda hoje fazemos a procissão de Corpus Christi. Queridos, então o Santo Padre manda se preparar o ofício e o hino para a solenidade de Corpus Christi. A festa começa a ser celebrada no ano de 1264, um ano depois. E aqueles teólogos todos que acompanhavam o Santo Padre preparam o ofício e o hino para a festa. E no ano de 1264, eles se apresentam ao Papa, o Santo Padre, com o seu trabalho. O primeiro a ler é São Tomás de Aquino. Ele lê o Laudácio, que até hoje é cantado na festa de Corpus Christi. E é tão lindo a leitura e o texto da Laudácio que São Boaventura e os outros teólogos rasgam aquilo que eles tinham feito. E a honra, então, cabe a São Tomás. E ali, em 1264, é cumprido aquele que Deus havia pedido a Santa Juliana, a festa gloriosíssima de Corpus Christi. Até hoje, lá em Bolsena estão o mármore manchado de sangue, e em Orvieto está o corporal com o sangue, repleto de sangue. Você pode peregrinar a Itália. Se você for peregrinar a Itália, visite Bolsena, visite Orvieto, visite também Lanciano, tantos lugares maravilhosos que tem na Itália. Se você quer conhecer um pouco mais dessa história, o melhor livro que narra com mais detalhes o grande milagre de Bolsena, o nome do autor é Marcello Martini. O nome do livro é Il Miracolo del Bolsena, o milagre de Bolsena. Não sei se tem em português, eu só encontrei em italiano, mas é o melhor livro falando do milagre eucarístico que deu origem à festa de Corpus Christi. Querido, esse milagre é muito substancial desde o seu início, quando ele começa entre o ano 200 e 300, século III e IV, com Santa Cristina, cujos pés estão fixados na rocha, mostrando que a nossa fé é na rocha, a rocha de Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você estiver firme na rocha, na fé da igreja, você não vai naufragar, você não vai afundar, você não vai se afogar, como Santa Cristina não se afogou. O nome de sacerdote era Pedro, Petrus, pedra, e ele celebrou em cima da pedra de Santa Cristina, e foi confirmado na fé da rocha, na fé da pedra, na fé da igreja, na Eucaristia. Se você tiver fé na Eucaristia, tudo vai dar certo. Eu sou o pão da vida, vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, porque o pão que eu hei de dar é minha carne para a vida do mundo. Querido, creia em Jesus Eucarístico. Adore a Jesus Eucarístico. Como o Santo Padre Urbano IV, hoje, participe da procissão de Corpus Christi e, olhando para Jesus, deixe o seu coração arder e se emocionar, e diga com o Santo Padre, o Papa, diga como disse naquele dia o Santo Padre Urbano IV, 1263, Corpus Christi,
Corpus Domini, corpo de Cristo, corpo do meu Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Hoje é dia santo de guarda. Não deixe de participar da missa, não deixe de participar da procissão, não deixe de estar na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e viva Maria.